Irmãos, a paz de Jesus e o amor de Nossa Senhora se façam presente nos nossos corações. Vamos dando continuidade aí aos nossos estudos de São Padre Pio. Hoje nós vamos iniciar um capítulo novo. Nós estamos entrando hoje no capítulo 5, onde São Padre Pio diz, num trecho da sua carta, da sua epístola número 1, página 817, ele diz assim: vivo numa noite perpétua. Então, nós vamos iniciar com a graça de Deus e clamando o Espírito Santo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos lá. Esse tema, vivo numa noite perpétua, se nós nos fixarmos apenas nos escritos de São Padre Pio, o que é que vai acontecer conosco? Nós vamos olhar para São Padre Pio e nós vamos ver muitos momentos, né? Porque muito da vida dele, né, essa noite escura, essas dificuldades, as tentações, as tribulações e o sofrimento que ele passava. Então, a gente olhando aqui só para São Padre Pio, nós vamos ver aí um homem triste, amargurado, um homem sofrido, com sentimentos de abandono. Então, fica um pouco difícil para nós entendermos isso, né? Olhando aí para ele, pensando, nossa, mas ele servia a Deus, era homem de oração e vivia em oração e passar por tudo isso. Então, nós vamos contar hoje com a ajuda de São João da Cruz, porque é ele que vai nos ajudar a entender o que é esta noite perpétua que São Padre Pio passou, por meio dos escritos que ele deixou, dá para que nós consigamos entender o que é essa noite escura, o que é essa noite perpétua, porque ele também passou por isso. Vale aqui para nós lembrarmos que São João da Cruz, ele antecede São Padre Pio 345 anos. Então, nós vamos começar aí tentando entender o que é a noite escura. A noite escura, ela é um período de deserto da alma, é um período em que a alma passa por um deserto mesmo, é um período, um momento de secura, de muitas provações e de muitas tribulações. É um momento onde Deus permite que seja tirado de nós todos os apoios e todas as muletas nas quais nós muitas vezes nos apoiamos, sejam aí pessoas, situações, práticas nossas, né? Então, Deus permite aí nesse período de deserto da alma que seja retirado de nós todos esses nossos apoios. Para quê? Para que o nosso caminho de busca de Deus, de união com Deus, seja apoiado, seja fundamentado apenas pela prática da fé, né? Essa fé que deve ser madura, sincera e enraizada em Jesus. É um exemplo para nós entendermos, por exemplo, se nós pensarmos que nós vamos aí para o deserto, o que é importante que nós levemos para atravessar o deserto, para passar pelo deserto. É importante para nós fisicamente que nós levemos água e alimento, não dá para carregar muita coisa, muita bagagem. Aí nós vamos fazer um paralelo com a nossa entrada no deserto, para que nós consigamos aí atravessar esse deserto espiritual. O que é importante que nós carreguemos? A nossa fé. Não dá para nós levarmos
outras coisas juntas, né? Nesse período aí de transição desse deserto. Exclusivamente a nossa fé. Outra coisa muito importante para nós entendermos aí sobre esse período de noite escura e de noite perpétua de São Padre Pio. Quem é que passa pela noite escura, né? São João da Cruz vem dizer para nós, quem que vai passar pela noite escura? Aqueles que buscam a Deus a um determinado tempo, aquelas pessoas que estão em um caminho de busca de santidade. Aí nós já vamos vendo que São Padre Pio tem tudo isso. Também vão passar pela noite escura aqueles que querem unir-se a Deus, aqueles que mesmo diante do deserto desta noite escura da alma, aqueles que decidem optar por fazer a vontade de Deus até o fim. Então, eles escolhem entrar na noite escura da alma. Agora, o que é que nós vamos ver? Como é que é esse deserto? Para a gente poder entender melhor São Padre Pio. Nós vamos ver aqui que se pode dizer que esse deserto, ele é um tempo profundo de graça, embora muito difícil, mas ele é um tempo profundo, é propício para as graças. Ele é um processo da vida espiritual interior, São João da Cruz coloca isso para nós também. E aí, dentro desse processo de vida espiritual interior, surge então a noite escura, que ela é aí um tempo de purificação da alma, para que a alma possa o quê? Se unir a Deus, né? E ela é também aí um caminho de desapego. Nós podemos nos recordar que São Padre Pio dizia muito, né, do desejo profundo que ele tinha de se unir a Deus, da sua união com Deus. E aí o que nós vamos ver que acontece dentro do período de deserto? Como é um período de deserto, como nós já dissemos, então ele é um período de secura, um período de grandes tentações. Olhem quantos relatos nós ouvimos de São Padre Pio das tentações que ele sofria. É um período de tristeza também, de desânimo, de inquietação. E é um período que também não se tem o gosto pela oração. E é um momento também em que não se sente a presença de Deus. É um período muito difícil. E nós vamos ver um trecho de carta de São Padre Pio, onde nós vamos ver nitidamente ele descrevendo esse momento, né, esse período dele, onde ele não sente a presença de Deus. Ele sabe que Deus está ali, mas ele não sente a presença de Deus. E dentro desse período de deserto, tem algo que é muito importante, que nós vamos ver assim muito expresso em São Padre Pio também. Nesse período de deserto, há sempre uma grande preocupação, que é o quê? Preocupação de agradar a Deus. Nós vemos em São Padre Pio assim que ele fica assim muito apavorado se ele pensar que vai desagradar a Deus. Então, essa preocupação de agradar a Deus, muito grande, e não se sente a Deus aí nesse período, mas sabe-se que Deus está ali. E nessa carta de São Padre Pio nós vamos ver isso nitidamente. Percebe-se aí também, então, que não se pode conduzir a Deus. Então, agora nós vamos ler um trecho de São Padre Pio. Eu creio que fique mais fácil para nós, diante de tudo isso que São João da Cruz nos diz a respeito da noite escura, que serve para nos ajudar
e também para nos ajudar a entender São Padre Pio. Está na epístola número 1, página 817. Aí São Padre Pio vai dizendo para o seu diretor espiritual: sou totalmente posto à prova. Aí a gente já vai vendo a questão das tentações e das tribulações. Vivo numa perpétua noite, noite que na verdade não indica a retirada de suas densas trevas para dar lugar à bela aurora. Olha o que ele vai dizer de Deus. Quanto a Deus, sinto-o no centro da minha alma, porém não saberei dizer de que maneira o sinto. Essa sua presença, olhem só, longe de me consolar, aumenta infinitamente o meu martírio, que a todo instante me faz sofrer um desfalecimento penoso ao extremo. Olha o que ele vai dizer. Sinto-o presente em mim e, no entanto, de quanta escuridão é revestida a sua presença. Olhem, irmãos, ele sabe que Jesus está lá, mas ele fala para nós que Jesus se reveste de uma escuridão. Meu olhar está sempre fixo nessa misteriosa e estranha presença. E quanto mais fixo nela o olhar, mais sinto se tornarem imensamente maiores os meus sofrimentos. Por quê? Porque o objeto a ser contemplado vai crescendo sempre mais, ficando cada vez mais oculto. Então Jesus cresce nele, cresce dentro dele, cresce esse amor, mas ao mesmo tempo Jesus se torna cada vez mais oculto. São João da Cruz, ele diz para nós também que se nós queremos de fato estar unidos a Deus nesta vida, como São Padre Pio desejou e viveu, se nós desejamos então essa união com Deus, aí preparando e antecipando a nossa união definitiva com Deus no céu, nós não podemos ter medo de passar pela noite escura. E ao nós passarmos aí pela noite escura da alma, a aprender a escolher o que é mais difícil, aquilo que nos contraria as facilidades, os prazeres da vida. E por que é que nós faríamos isso, não é? Nós precisamos entender por que é que, se nós abraçarmos esse princípio de não escolher aquilo que é mais fácil e que é mais agradável sempre, né? Então, se nós abraçarmos aí essa prática, se nós exercitarmos dessa forma, o que é que a gente ganha com isso? O que é que São Padre Pio e São João da Cruz ganhavam com isso, não é? Em pouco tempo, se nós nos exercitarmos assim como eles, nós vamos encontrar o deleite, né, de Deus. Se nós conseguirmos, como eles, mortificar os nossos sentidos, vai chegar uma hora em que nós vamos ter domínio sobre os nossos sentidos. Nós vamos aí conseguir dialogar com os nossos sentidos. E aí o que vai acontecer? Quanto mais domínio eu tiver sobre os meus sentidos, né? Por exemplo, eu vi algo que me leva ao pecado, mas se eu consigo
exercitar a prática aí de mortificação, eu vou conseguindo dominar os meus sentidos naquilo que eu penso, naquele meu desejo de falar do outro, de repente, de dar ouvido para alguma conversa que não seja boa, e por aí vai, porque nós pecamos pelos sentidos, né? Pelos órgãos dos sentidos. Então, se eu conseguir me mortificar, se eu conseguir exercitar essa prática, eu vou conseguir, como São João da Cruz fala, dialogar com os meus sentidos. E aí, o que é que vai acontecer, que é o de mais importante? Eu vou conseguir vencer as tentações, eu vou conseguir sempre tomar boas decisões. E esse aí é o proveito que nós vamos tirar da noite escura, porque nós vamos fazer o quê? Nós vamos escolher, optar por não sempre buscar o que é mais fácil, porque para nós é mais fácil ceder a todas as tentações mesmo. Para nós é mais fácil não mortificar, né, aquilo que a gente sente, que a gente pensa, que a gente tem vontade de fazer. Sempre isso tudo é mais fácil para nós, né? As tentações são muito mais, muitas vezes parecem fortes. Mas ao passo que se nós formos aí nos mortificando, né? Lutando aí contra o que faz parte dos nossos sentidos mesmo, nós vamos, dentro aí da noite escura, dessas tentações e dessas provações, tirar proveito. Nós vamos entrar, então, assim, quando a gente entra na noite escura, a gente entra na vida do quê? De mortificação e de penitência. É isso que São João da Cruz fala para nós. E muitos de nós, quando nós entramos na noite escura, nós não sabemos muito bem o que é que nós fazemos, né? O que fazer aí com a nossa noite escura. Mas São João da Cruz também, assim como São Padre Pio, porque vai ter cartas, aí vai ter relato dele, que nós vamos ver isso que eu vou dizer aqui agora bem nítido, bem claro, que já era o que São Padre Pio fazia, né? Quando a gente entra na noite escura dessas tribulações, dessas tentações, e aí a gente não sabe o que fazer, aí nós precisamos fazer o que os dois faziam: oração, paciência, perseverança nos propósitos. É muito claro que São Padre Pio tinha tudo isso. E buscar a mortificação dos sentidos e das paixões que nós percebemos em nós. Então, tudo isso vai nos tornar capazes de passar aí pela noite escura. São Padre Pio não tinha tudo isso? Oração, paciência, perseverança nos propósitos dele, né, de união com Deus. Ele se mortificava, né, mortificava as suas paixões. E quando nós percebemos isso em nós, nós também precisamos aí nos espelhar em São Padre Pio, mortificar os nossos sentidos, né? São João da Cruz, ele também fala uma coisa muito bonita que me tocou muito e que eu queria partilhar aqui com vocês, né? Nós estamos vendo aí que São João da Cruz passou pela noite escura, São Padre Pio também passou e nós também vamos passar, né? E que nós possamos passar bem, olhar principalmente, em primeiro lugar, para o próprio Jesus, né? São João da Cruz, ele vem dizer para nós que Jesus passou pelo abandono sensível e espiritual da cruz, né? Então, ele passou primeiro, né? Nós estamos aqui olhando para São João da Cruz, para São Padre Pio, mas o próprio Jesus passou aí pela noite escura, né? Pelo abandono sensível e espiritual da alma na cruz, né? Ele foi aniquilado, ele foi cuspido, né?
ele não teve alívio nenhum, ele foi desamparado, abandonado, né? Até ele viveu uma profunda amargura e assim, o abandono espiritual que ele passou, né? Quando ele fala, né? Pai, por que me abandonastes, né? Então, o próprio Jesus enfrentou isso. E olhem que bonito o que São João da Cruz fala para nós, né? Que na hora em que Cristo passou aí pela noite escura, né? Por esse abandono, nesse momento Jesus realizou a maior obra, né? Nesse momento de cruz que ele passou e de abandono e de deserto, né? Que ele também não sentiu aí sabia que o Pai estava com ele, mas que ele não sentia a presença do Pai. Ele realizou uma obra que superou todos os milagres e todos os prodígios que ele já tinha realizado nessa hora de deserto, né? Então assim, eu achei muito bonito. E qual que é essa obra, né? É a reconciliação do gênero humano com Deus. Então, nesse momento tão grande de deserto, de tribulação do próprio Jesus, o que ele alcançou foi muito maior do que qualquer milagre que ele podia ter realizado, né? Enquanto ele peregrinou. E aí nós precisamos olhar para isso e também no nosso momento de noite escura ter também isso de Jesus, né? Isso de Deus, né? Que nesse momento difícil que ele soube passar, né, pela noite escura, assim como os grandes santos, né, o nosso querido São Padre Pio, que nós também nós vamos tirar um proveito grande dessa noite escura, né? Para que nós possamos, né, nos unir intimamente com Deus, né? Jesus, ao passar aí por esse abandono, por esse deserto, ele não só se uniu a Deus, mas ele fez para nós, né, a possibilidade de que nós todos pudéssemos ser arrastados, né, levados para Deus. E aí Jesus se entregou, né, na cruz, né, totalmente, sem consolo nenhum, nem na parte sensível e nem na parte espiritual. Então nós já vamos encerrando e pedindo aí que São Padre Pio interceda por nós, para que nós não tenhamos medo de entrar na nossa noite escura. São Padre Pio, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.